aí, pessoal, vamos bater um papinho? Vamos para uma parte séria agora da coisa. Gente, é o seguinte, o que foi o movimento da vanguarda europeia? Na verdade, ele surgiu no início do século XX na Europa, né? E alguns países da Europa, como Alemanha, Itália, França, alguns países, não todos. E esse movimento influenciou a arte mundial, desde a pintura, a escultura, a música, o teatro. Inclusive aqui no Brasil também influenciou a nossa Semana de Arte Moderna de 1922, que é o tema da nossa próxima aula, certo? A palavra vanguarda vem de um termo, de uma palavra francesa chamada avant-garde, que significa guarda avançada. Ou seja, os artistas da vanguarda eram aquelas pessoas que tinham um pensamento à frente do seu tempo. Na verdade, foi isso. E o que era que estava acontecendo naquela época, no mundo, no contexto mundial? Houveram dois acontecimentos de adventos importantes, que foi a Revolução Francesa e a Primeira Guerra Mundial, em 1914 a 1918. Então, o que estava acontecendo no mundo? Um progresso industrial muito grande, avanços tecnológicos, né? Novas descobertas científicas. Então, tudo isso contribuiu para que essa arte sentisse a necessidade de propor novas formas, né, de estética, né, de acordo, e de fruição artística de acordo com a realidade que era pautada no momento. Então, os artistas, eles queriam que as pessoas, mesmo de forma, uma arte irônica, uma arte que chocava, eles queriam que as pessoas pudessem repensar e refletir sobre a vida de uma forma diferente. E não daquelas tradicionais que eram já impostas pelos padrões formais da época. E nesse contexto, houveram 5 movimentos, que não foi escola ainda, foram 5 movimentos que, bem de renome, teve outros também, mas a gente vai falar de 5, que é primordial para as provas do Enem e para qualquer outro vestibular, que foi o expressionismo. E o expressionismo o cubismo, o dadaísmo, o futurismo e o surrealismo. Esses, gente, são movimentos que vocês precisam realmente estudar. Não precisa estudar todas as características, porque tem muitas características, mas pelo menos se vocês souberem identificar 2 ou 3 características de cada um desses movimentos, dá para vocês olharem para a obra na hora da prova e dizer, puxa, essa obra aqui é futurista, essa obra aqui é dadaísta, essa obra é surrealista. Então, vamos começar com o expressionismo. O principal representante do expressionismo foi Edvard Munch. Ele pintou aquele quadro Grito, lembra? Que na imagem eu fiquei assim. Então, assim, aquele quadro foi um quadro que demonstrava o horror da época, né? Era aquela arte provocante, que causava terror, que causava espanto nas pessoas. Era o trágico. O expressionismo queria demonstrar o trágico, mas de forma bem extravagante, com a expressão do artista, com a expressão nos quadros que ele demonstrava. Então, foi um movimento que foi contrário ao impressionista. Enquanto o movimento impressionista, ele pautava as obras artísticas todas voltadas para o interior, o expressionismo não. As obras eram voltadas para o exterior, para a liberdade de criação, liberdade artística de criação, ok? Temos também o cubismo. O cubismo, a gente vê que foi um tipo de movimento que trabalhava com as formas geométricas, né? Era a exploração das formas geométricas, das perspectivas geométricas, né? Então, os quadros cubistas, né? Um dos representantes foi o Picasso, Pablo Picasso, bem conhecido. Ele tem um quadro que apareceu aí no início do vídeo, chamado Guernica. E esse quadro, você observa várias formas de cubo, de quadro, de cones. Então, a perspectiva cubista é a perspectiva geométrica. Ele estuda as formas, certo? Depois temos o dadaísmo. O dadaísmo já é diferente. O dadaísmo já é aquela arte despojada, aquela arte audaciosa, aquela arte provocadora, aquela arte que não tem limites. É a arte do nada. O dadaísmo era considerado como niilismo. O niilismo é nada. É o nada pelo nada, é a arte do nada. Então, não se explicava, né? Aí vem Duchamp, vem com uma obra, um vaso sanitário, uma escultura,
que se chamou A Fonte e diz que isso é obra de arte, mas é uma obra de arte dadaísta. O poema dadaísta é aquele poema desfragmentado, que não tem rima, que não tem ordem, é cheio de improvisações, mas é um poema. Era arte, era a maneira que as pessoas tinham de se expressar. Depois do dadaísmo, o principal representante do dadaísmo foi Tristan Tzara, certo? Depois do dadaísmo, a gente tem o surrealismo. O surrealismo, na verdade, era a arte do subconsciente, né? Na época, a psicanálise de Freud estava tendo se falava muito dele, então houve muita influência também. Era aquela arte que pautava da nossa imaginação, do que está lá no nosso cérebro, de como nós vamos imaginar, é o surreal. Por isso que é surrealista, que é o surreal, é mais que o real, é o irracional. Então, essas são as características que eu queria que vocês estudassem, pegassem um livro de vocês, olhassem na internet e vissem realmente algumas características, essas características mais marcantes. Os das demais coisas, gente, a gente despreza, porque não dá tempo para estudar tudo, porque é muita coisa. Mas as coisas mais prioritárias, se apeguem a ela, porque cai no vestibular. Outro movimento importante também foi o futurismo. O futurismo, quem encabeçou o futurismo foi Filippo Marinetti, ele foi o principal representante, e o futurismo ele enfatizava a questão da velocidade, né? Enfatizava as máquinas, a correria, o movimento. Então, todas as obras em que vocês virem esse contexto de máquinas, esse contexto de formas, como se fosse numa corrida, né? Como se fosse no movimento, vocês vão se ligar que é uma obra futurística, tá? Então, essas são as características mais marcantes desses movimentos. Pelo amor de Deus, estudem isso, porque isso é importante, tá bom? Certo? Espero que vocês tenham entendido alguma coisa da aula, e qualquer dúvida manda pro meu WhatsApp, manda para o Google Classroom, que eu vou estar lá também respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? Beijo no coração e não percam na próxima aula Semana de Arte Moderna, que vai ser tudo de bom. Beijo, show, obrigada por tudo, tchau, fiquem com Deus.